estou fazendo hoje o papel dela. Mas quero dizer para vocês, algumas pessoas estiveram ontem, estão novamente, algumas estão vindo pela primeira vez, então eu quero justificar esse evento. Trata-se de um conjunto de 3 mesas redondas, nas quais nós estamos discutindo a história de Turmalina. Ontem nós pegamos pessoas que têm trabalhado de forma sistemática a história de Turmalina. Pessoas que têm procurado pesquisar e registrar na forma escrita essa história. Hoje nós vamos contar com depoimentos de pessoas que vão aqui expor espontaneamente coisas da sua trajetória de vida aqui em Turmalina. Coisas que essas pessoas viveram quando nasceram, quando se escolarizaram, nas décadas seguintes, enfim, aquilo que elas acharem por bem trazer a público aqui para todos nós. Amanhã nós encerraremos essas mesas redondas com uma palestra, com uma mesa redonda sobre as alternativas econômicas para Turmalina. O nosso propósito é que a gente fizesse um olhar para trás, que a gente trouxesse pessoas para darem o seu depoimento e que a gente possa olhar o hoje e ter esse hoje como um ponto de referência para a gente olhar para frente. Quero repetir para vocês que nós estamos querendo aproveitar a oportunidade da montagem desse centro de memória, dessa exposição comemorativa dos 50 anos de Turmalina, para a gente criar um centro permanente, um centro de memória cultural e artística de Turmalina. E que esse centro seja um centro de referência, não apenas para jornalistas que vêm aqui buscar matérias para divulgar na imprensa, não apenas para pesquisadores que vierem a Turmalina buscar objetos de pesquisa, mas que seja um centro de referência para todos aqueles que quiserem conhecer alguma coisa de Turmalina. Para hoje, então, gostaria de convidar as pessoas que vão estar participando dessa mesa, o Guinho como mediador, faz favor. Acho que todos os participantes dispensam comentários. Senhor Adão Pinheiro da Fonseca. Senhor Vicente Antunes de Oliveira. E a dona Adelaide Antunes. Faz favor. Boa noite a todos vocês. Eu me sinto assim, extremamente feliz, orgulhoso por participar de um evento, de estar nesse momento reverenciando Turmalina. E digo também a minha felicidade por compor uma mesa de diferente idade. Isso quer dizer também que desde o meu início eu segui os exemplos dos meus pais e sempre colocaram a comunidade na frente do eu. O senhor Luiz Lopes está presente e repito o que eu disse na formatura dos meus afilhados, onde Antônio Lopes dizia, abria os seus livros de atas, Deus, Pátria e Família. Isso quer dizer que ele colocava a comunidade que ele vivia na frente de todos os seus eus, a sua circunvizinhança. E eu acho que esse convite eu estou extremamente envaidecido, porque eu vivi 46 anos da história de Turmalina e hoje sou um moderador, sou um coordenador de pessoas que viveram muito mais do que eu, participaram muito mais profundamente do que eu, do que aconteceu em Turmalina.
naquela data onde ela conseguiu se expor, se colocar como cidade, se colocar como gente dentro do mapa geográfico do país. Nós temos aqui o senhor Adão Vieira da Fonseca, o senhor Vicente Antônio e Adão Adelaide, que vão relatar, hoje eles vão contar, cada um da sua forma, do seu jeito, o que eles vivenciaram naquele momento em que a gente, infelizmente, não esteve presente. Eles terão 20 minutos, cada um, para colocar tudo aquilo que eles têm para passar para nós. Vou passar a palavra para o senhor, Adão. Eu vou fazer uma colocação, eu não vou passar a palavra para o senhor, porque eu quero que no final a gente cante alguma coisa. Eu acho que a música ela vai ser o encerramento do nosso encontro. E eu ontem fiquei extremamente feliz quando falaram aqui na função e no Borá. Se vocês não estavam presentes, isso significa festa, significava festa. E que isso não acaba, função e Borá. E no final eu queria que o senhor Adão cantasse alguma coisa que ele vivenciou nas funções e nos borás da turmalina que a gente não viveu. Eu vou colocar a dona Adelaide e o senhor Vicente para fazer a primeira prova. Bom, boa noite. Eu me senti como uma das pessoas que mais viveu esse centenário da história de Turmalina, que eu deveria escrever algo a respeito, fazer um pouco dessa história. Eu até gostaria que eu fosse chamado assim de improviso. Eu acho que improviso, eu falo mais abertamente, eu sinto melhor aquilo que eu quero falar. Porque quando escrevo, eu tenho mania de rabiscar, corrigir e sempre acho que escrevo mal. Mas num ambiente desse como o nosso aqui, repleto, pessoas amigas, você vendo aqui tanta figura amiga, você vendo aqui tanta arte, tanta ilustração, então você passa a ter um pensamento diferente. Porque isso que nós estamos vendo aqui faz parte da nossa história. A história que, como eu disse, vivi, eu quero contar. E tem pessoas aqui que contam essa história melhor do que eu. Eu diria aqui que eu vejo logo de frente o seu Luiz, a dona Ana Gomes, né? Dona Hilda. Cito essas pessoas porque elas são as mais idosas, como diz o seu Luiz. O seu Luiz tem uma trajetória das mais fantásticas. Eu fui secretário do seu Luiz e ele, o primeiro prefeito de Turmalina. E nesse trabalho, embora a gente lê, torna-se enfadonho, mas eu tenho um tópico que fala sobre o seu Luiz. Aliás, os prefeitos, é só a ele que eu me refiro. Refiro aos demais como um todo. Como um todo daquela administração que eu participei até os anos 93. E dentro disso, tendo sido funcionário com mais de 40 anos, é claro, eu sei muita coisa. E muita coisa que eu poderia contar, mas num tempo desse, nem tudo você sabe. Nem tudo você memoriza, ainda mais depois de 50 anos vividos num tempo que quando eu comecei essa história eu tinha 19 anos. Acho que sem querer eu contei a minha idade. Mas tem muitos fatos que nós deveríamos tratar. Poderíamos contar que a emancipação de Turmalina começou com a derrota de Lauro Machado, e para todos. Lauro perdeu para nós ganharmos. Lauro perdeu disputando uma eleição praticamente quase dentro do Estado.
que nesse tempo, Minas Novas tinha Turmalina, tinha Chapada, tinha Francisco Guadaró, tinha Leme do Prado, tinha tudo isso. Então Minas Nova era quase um estado. E ela, a capital, dominando, e nós todos na tutela. Com a derrota de Lauro, o que houve? Houve uma mobilização geral de que Turmalina deveria se emancipar. E se emancipar porque não ganhou a eleição, vinganças por traições, até porque pode-se contar. E nem o juiz de direito, depois de emancipado, quis vir aqui instalar o município. E esse município foi instalado na pessoa do senhor Miguel Soares de Carvalho, que é... Lembre, quem não vindo o juiz de direito, que era a autoridade maior nesse caso, então o que fizemos? Promovemos um ato público e convidamos o senhor Miguel. Era de direito, de fato, que Turmalina se transformava naquele dia, depois da sua palavra, município. E se transformou, sim, município, mais ou menos ao meio-dia, quando ali, pela praça, naquelas humilhações, ele disse: em nome de Deus e da lei, declaro instalado o município. Isso ocorreu no dia 1º de janeiro de 1949. Embora a lei seja de 27 de dezembro, a lei 336, de 27 de dezembro de 48. Porém, no seu último artigo, esta lei dita, esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Porém, constando no seu último artigo, melhor dizendo, que ela entraria em vigor a partir de 1º de janeiro, que foi a data que realmente nós instalamos. Então, houve muita luta. Isso não chegou de mão beijada. Não foi como o Viritinha, que nós fizemos tudo para que o Viritinha emancipasse. Demos todas as condições. Isso é coisa recente. Todos sabem, conhecem Viritinha bem. Viritinha tem um ótimo prédio escolar. Não era como aqui, como o João Valdir relatou aqui ontem, escola aqui, escola lá, nas casas. E não tinha escola definida. Só se definiu uma escola para aqui, a Boa Bagato, ou reunidas, não me lembro bem, quando o Sr. Luiz iniciou as obras de construção da atual escola Lauro Machado. Ele iniciou e eu terminei e inaugurado ao mesmo tempo em 1956. São fatos que não precisa memorizar muito, precisa memorizar quem está falando, porque tem muita coisa à sua cabeça. E eu me lembro de muitos fatos. Lembro de fatos da campanha do Lauro Machado em Minas Novas, quando por lá fazendo suas campanhas, o Lauro chegava em cada casa, chegava em cada distrito, e lá ele comia, lá ele bebia. E, por que não dizer, Dona Joana deve ter sido a Dona Ofélia de Turmalina, porque lá, todo o café que ele tomava, eita cafezinho gostoso, lembrei do café da tarde, eita comidinha boa, comidinha da janta. De maneira que Dona Joana sabia fazer café gostoso, sabia fazer café ruim, comida salgada, sem sal, tudo era bom. Era a maneira do Lauro Machado, não é, Sr. Luiz? Não. Então, isso foi andando. E com a derrota de Lauro, ao mesmo tempo que Lauro era derrotado, Juventil Ferreira e Hugo Lopes se elegeram vereadores à Câmara de Minas Novas. Cargo, aliás, mandatos, aliás, que foram realizados nos anos de 47 e 48. E foram dois vereadores que foram um pesadelo para Minas Novas. Lá eles batalhavam, lá eles brigavam, lá eles discordavam. Então começou a criar em Minas Novas uma certa inaceitação do povo de Turmalina, embora querendo segurar por vingança, por pirraça. Então, quando foi apresentado o projeto, quando se mobilizou para que Turmalina emancipasse, tudo foi feito para que Turmalina não emancipasse, embora querendo ao mesmo tempo se livrar de Turmalina. Então, há outros fatos que você pode relatar. Quanto à revisão das divisas, havia reuniões, tinha alto-falantes instalados ali no Conventão. Eu mesmo usei
gostava de falar, gostava de gritar, gostava de batalhar, era o meu objetivo, completamente diferente de hoje. Batalho hoje de uma maneira diferente, como vocês me conhecem. Batalho na conferência, batalho numa obra de Malina, batalho na igreja, em qualquer coisa que depende de um trabalho de uma pessoa que não sabe fazer, mas que gosta de fazer e quer contribuir. É assim que eu penso. Foram criando novidades, elegeu-se, criou-se um município, conforme disse, através da Lei 336. Criou-se essa lei e, por obrigação, tinha que se nomear o intendente. E esse intendente veio e ficou aqui de janeiro a 15 de março de 1949, tendo então sido eleito o senhor Luiz Lopes. Ele foi eleito disputando a eleição apenas com o vice-prefeito, Odair Maciel. Odair, ele, prefeito, e meu pai, candidato a vice na sua chapa. E na oposição, apenas o senhor Odair. Porque o seu maninho, Romário de Souza Lima, que era candidato a prefeito, renunciou à candidatura, porque foi o senhor Luiz indicado prefeito. Isso é homenagem ao senhor Luiz, que ele era amigo dele. O senhor Luiz ganhou a eleição, tomou posse e exerceu com maior humildade esse papel, com maior entusiasmo. E não trabalhou sozinho. O senhor Luiz teve uma participação da comunidade toda, porque todo mundo trabalhou para nos passar. A gente não cita nomes, porque não há nomes a citar, a não ser aqueles que a própria história registra, que seria o caso do seu Lauro Machado, que todo mundo sabe, de meu pai, do João, do Wilson Machado, do doutor Ataliba, que em Minas Novas era o nosso representante, e do próprio Luiz, e quanta gente mais. Doutor Hugo. Então, a gente cita esses, porque esses eram da comissão de frente. Eram da comissão de frente e trabalhavam com a gente. O senhor Luiz assumiu a prefeitura e não tinha nada. Não tinha sequer o apoio de Minas Novas. Buscou apoio em Capelinha, na pessoa do doutor José Pimenta de Figueiredo, ao qual eu gostaria de ler o que é a respeito dele escrito. A propósito, foi preciso recorrer aos ensinamentos e à boa vontade de pessoas como a do Dr. José Pimenta de Figueiredo, a fim de que não existisse mais bloqueios aos nossos primeiros trabalhos para a implantação dos serviços administrativos do município. Essa foi uma alternativa de importância fundamental e até isolada, uma força que só o Dr. José Pimenta de Figueiredo sabia dar. Uma colaboração, afinal, que nunca vamos esquecer. Dessa forma, pois, faz parte dos primeiros passos da história do município de Malina, em função de suas particularidades. Passos, aliás, que se transformaram numa corrida iniciada há 50 anos. E desses primeiros passos, nós, seu Luiz, dona Aninha, dona Hilda, outros mais aqui, demos esses primeiros passos. E quando eu sou Luiz, o que é que eu diria? Sublinhei que agora que eu sou Luiz, então gostaria de vir aqui para ele. Nota-se superficialmente que este orçamento, que aqui eu relatei antes, que o nosso orçamento, que uma linha deficitária, não tinha receita nenhuma. Tinha um orçamento naquele tempo de apenas 110 mil cruzeiros. Não é 110 mil reais, não. 110 mil cruzeiros. Nota-se superficialmente que esse orçamento dá uma amostragem da fragilidade e limitação das potencialidades econômico-financeiras do município e que, como se pode deduzir, não deixariam de mostrar também alguns pressupostos das dificuldades para a manutenção dos custos das despesas, além das premissas de inexistência de recursos para a elaboração dos planos de trabalho da administração, que efetivamente aconteceu no primeiro ano do governo municipal. Cabe ao lance a atuação do ex-prefeito Luiz Lopes de Macedo, que diante da sobrecarga de problemas e serviços sempre tentava soluções de equilíbrio na sua dupla função, de chefe de executivo que era e
e de turmalinense que, de forma pessoal ou através de apoio coletivo, procurava soluções para os problemas de interesse comum da comunidade. Já nesse tempo, a participação comunitária se apresentava como um poder de governo de segunda esfera. E quando a gente fala em participação, você se força a querer mais participação. Não é aquela participação daquele tempo. Eu gostaria que quando eu participei daquele tempo, que sentia aquela participação, que essa participação continuasse. Daí o doutor Messias precisando de participação. Estamos nós querendo fazer participação. Estamos nós querendo participar. Isso é um detalhe. É apenas um detalhe que eu acho que tudo caminha para isso. Turmalina precisa se unir. Turmalina precisa progredir. Eu acho que Turmalina isolada não cresce, não progride. Com tal particularidade, e sempre convergindo para suprir as necessidades prementes do município, que não seriam possíveis se fossem executadas tão só pela administração, destacamos as seguintes obras atacadas imediatamente após a posse do primeiro prefeito municipal de Luiz Lopes Conselho. Não vou relatá-las, que, como disse, tem fator importante. Mas, dentro da ênfase implementada para a solução dos problemas do município, o governo de Luiz Lopes abriu também caminhos junto ao governo do Estado, visando a construção do prédio da Escola Estadual do Abagá, parece que naquele tempo era Escola São, hoje Escola Estadual Lauro Machado, assim como para impulsionar o desenvolvimento da agricultura, a abertura de um fundo relativo, objetivando viabilizar de modo favorável a aquisição de insumos e implementos agrícolas pelos pequenos. É muito grande, mas eu gostaria de dizer que eu finalizei as minhas referências sobre os Lopes, que ele fez o máximo. Ele fez o máximo, que eu sei que ele fez o máximo. Eu ajudei o senhor Luiz, eu fui companheiro, fui seu secretário. Não só você, todos os vereadores e o povo de Turmalina. Mas eu me refiro ao seu governo. Se bem que o seu governo fazia parte da Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor Luiz, pela sua intervenção. Mas como eu olhei para o senhor, eu vi o senhor não veio vereador, então as coisas que eu estou aqui. Então, gente, Turmalina caminhou, foi assim. Foi assim que ela se fez. Foi assim que ela lutou. Lutou não só para se emancipar. Ela teve lutas com o doutor Francisco Badaró. O doutor Francisco Badaró era líder do PSD na Câmara Estadual. E o doutor Francisco Badaró, tudo que ele podia, ele procurava impedir. Ele procurava obstáculos para que Turmalina se emancipasse. Se emancipasse, mas dentro daquilo como ele queria. Como é o caso das nossas divisas, que Leme do Prado, Poços, Mandaçaia, essa região de Banha, tudo pertencia a Turmalina. E ele segurou para o município de Minatória essa parte, que representava muito para nós, não só de pessoas amigas, como também de uma região bastante produtora. E ele criou vários obstáculos, de não oferecer nada, de não dar nada. E a gente então, mas mesmo assim, continuou a lutar. A outra passagem interessante é que nessa revisão de divisas houve muita briga mesmo, reuniões. E o senhor Lauro, maneiroso que era, ele participava das reuniões. E o Badaró pressionava, o Badaró exigia, e o senhor Lauro, maneiroso, diplomata, aceitava, deixava para depois resolver. E como isso causou um certo impacto, o povo cá fora, quando soube, não gostou, brigou, embora sendo o seu Lauro o líder de maior causa. No entanto, chegou ao conhecimento de sua mãe, e seu Lauro tinha procurado descer quando ia dormir, chegar à janela do seu quarto e gritar: "Bença, mãe." Esse dia, então, dona Etelmina não deu ele a benção, não abençoou o Chibano. O Chibano, se todos não sabem, era aquele que eram adeptos do Badaró. E tinha alguns, não muitos, mas poucos, mas eram adeptos do Badaró. E ela não abençoou o seu Lauro. O que ocorreu? O Lauro então se injetou de coragem e batalhou mais do que queria, mais do que todos nós, e foi o homem que mais construiu a
história de Turmalina até os dias. Houve outro fato interessante, não sei se todos sabem, é do Dr. Hugo, quando se discutia dentro para Minas Novas, posse para Minas Novas, fanha para Minas Novas, manda-saia para Minas Novas, Turmalina vai ficar muito pequeno. E muito pequeno como? Mas como havia disputa, havia oposição, havia o Badaró que controlava o PSD, que tinha maioria na Assembleia, então a gente tinha que ceder. E Dr. Hugo cedeu com a seguinte frase, naquelas suas eloquentes palavras. Você lembra? Eu te falei isso. Eu quis dizer mais ou menos assim, que a emancipação venha de onde vier, que seja a partir da cruz do fogo. Não conheço os seus termos, né? Porque eu não guardei, e se for por aqui eu vou demorar. Não, está aqui. Que é esta liberdade. O importante é se libertar de Minas Novas. Que essa liberdade comece a partir, ainda que essa liberdade comece a partir da cruz do fogo. Assinalar o comportamento do Almachado. A cruz do Jó, onde está instalado o Mauro do Filipim, é mais ou menos ali que tinha uma frente a barroca, né? E não é Jó com J-O, não, é J-O-B. Vamos ver se eu me lembro do que fala. É falta de prática. Tem muita coisa de falar. Sebastião Sobrinho, Leopoldo Lopes foi um trabalhador ativo, enfrentou enchente e foi a carbonita a cavalo. Nesse tempo não era ir telefonar para Belo Horizonte, pegar um carro e ir lá, não. Você tinha que ir até Carbonita. Aqui, de modo geral, foi muita gente que trabalhou. Muita gente mesmo. Bom, agora, acho que para encerrar, tem que sobrar. O Adão sabe muita coisa também, né? Adelaide nem se fala, eu não posso falar com tudo. Mas há um detalhe que eu gostaria de falar também. Eu gostaria de falar, isso é coisas passadas. E essa vontade da gente libertar de Minas Novas vem de muitíssimos anos. Talvez a Aninha saiba disso. Foi quando João França se formou em advocacia e veio para aqui. João França foi um advogado proeminente, tanto em Belo Horizonte como no Rio de Janeiro. Ele se formou e veio por aqui e tentou disputar a eleição para deputado com o avô do Murilo Badaró. E por uma ironia, o tio dele, o Joaquim Pinheiro, foi contra o João França. E o João França perdeu. O que é que fizeram? Promoveram o enterro, acompanhado de banda de música, um toco de bananeira dentro do caixão, e por isso o João França foi embora, que era um elemento que poderia disputar com os Badarós. Então, a partir daí, começou a hegemonia de Minas Novas sobre o Rio. Embora a gente hoje queira passar na frente, mas tem esse passado que a gente tem que lembrar. Bom, ao celebrarmos o centenário de Turmalina, não pretendemos apenas relembrar a nossa luta, a nossa vitória, levando em conta a Turmalina que temos hoje. Com outra situação, gente mais instruída, gente mais capaz. Não só mais capaz, mas gente que continua com aquele mesmo ideal. Foi isso que eu senti na colação de grau da turma do 3º ano, ali na igreja.
quando ouvi atentamente o Hugo falar em Che Guevara. Quando ouvi atentamente o professor Múcio, com tanta arrogância, falando em liberdade. E a nossa liberdade não é só aquela de romper com a Estado. Nós temos mais liberdade. Pode que sejam estas que o Hugo quer, que sejam também as que o Múcio falou, está querendo, está batalhando por ela. Mas nós queremos essa liberdade de trabalhar. Queremos também essa liberdade de Turmalina poder continuar realizando e dar continuidade àquilo que ela continuou há 50 anos atrás. Eles pensam por ângulo, mas querendo chegar nesse mesmo ângulo que eu estou nele, nessa liberdade de trabalhar, de querer o bem de Turmalina, e é para isso que eu concito a união de todos. A gente vendo essas artes, esses trabalhos, essa história que está diante da gente. Aí a gente só pode pensar nisso. Estamos diante de um prédio que foi feito dentro dessa liberdade, desse período que nós fomos chamados até de coronéis, mas nada disso houve. Foi circunstâncias apenas de retórica política, que nunca houve coronelismo, nunca houve imposição. Naquele tempo, outro detalhe que eu quero falar é que não havia mais candidatos, por exemplo, a vereador. A primeira Câmara, salvo engano, era composta de 7 vereadores. No entanto, acho que foram 8 candidatos, poucos candidatos ou pouco mais. Não havia. Presidente da primeira Câmara, Isidro Viana, a quem nós devemos render nosso momento. Veio continuando com um candidato único, poucos candidatos a vereador, até 1981, quando houve a disputa do Jefferson Lopes com Elias Viana e Elias do Vicente Nica. Né? Foi a partir daí que veio as outras, e tendo mais candidatos. Sempre houve pouco. E como também, até um certo tempo, salvo engano, até 1975, o vereador não era remunerado. Nem vereador e nem vice-prefeito. E hoje as coisas mudaram. Há candidato a outro. De maneira, gente, eu acho que não tem mais coisas que possam relatar na história. A não ser que esse trabalho que eu fiz, que eu mostre depois. Eu copio e passo para vocês ler. O Renato relata com mais detalhes, com mais capricho, né? Aquilo que eu sei e aquilo que eu poderia falar, e farei com toda a verdade o que estou falando agora. Francisco Badaró era do PDS. PSD. De qual partido vocês eram? O DN. O que significa o DN? O DN, apoiada pelo governador do estado do Controle. União Democrática Nacional. União Democrática Nacional. Em segundo lugar, eu não admito que o senhor Adão, também é membro do efetivo, não dê 2 palavras sobre a conferência sobre sindicato. Olha, a conferência, a minha história seria muito longa, porque ela começou desde 1940. Mas o fato aí dessas amiguinhas que eu tenho aqui, essas coluninhas. A conferência foi fundada em 1925. Mas eu pertenço à conferência desde 1940. E seu presidente desde 1960, e o Adão, seu secretário, há bem mais de 40 anos. A conferência é uma entidade que eu posso dizer é aquela que mais atuou em Turmalina. Atuou e atuou. Porque mantém o Hospital São Vicente. E o Hospital São Vicente, no momento, disputa até momentânea, porque ele é um hospital de referência na região. Por coincidência, hoje eu vi que chegou um cliente de Vitalar, como também fiquei sabendo que já tem vindo clientes de Diamantina até Tomás. Já não se falando de gente de Capelinha, de Minas Novas, e nós atendemos com muito prazer, pelo atendimento que damos ao pessoal de Chapada do Norte, de Berico, São José Gonçalves de Minas,
Lemos do Prato, né? São pessoas que a gente tem. Eu acho que falar do hospital, eu teria que falar do corpo médico do hospital. Teria também que falar do corpo clínico, de todos os funcionários. E, em primeiro lugar, falar da corporação, do corpo, de membros da Conferência de São Vicente. Que é ali dos membros da Conferência de São Vicente que se deu o primeiro passo. Foi lá que nós discutimos se deveria construir uma capela, isso em 1960. Se construir uma capela ou construir um hospital, porque a conferência não podia se limitar a simplesmente destruir donativos, distribuir vales. Então achava que tinha que crescer. E aí o problema da saúde era um problema sério. Era um problema sério. O governo não olhava, como até em parte, não olha tanto no momento como deveria olhar. Porque a conferência é uma entidade filantrópica. E era filantrópica porque ela foi criada pelo povo, nascida do povo para o povo. A conferência vem funcionando assim. E é naquele povo humilde, naquele povo sem recurso, que se criou o Hospital São Vicente, que era se mantém. Foi até lançado pelo Sr. Bispo, que está aqui presente, é mais uma homenagem, nós queremos prestá-lo, porque foi o Sr. Luiz que lançou a campanha do ovo. Se não tem dinheiro, como vamos construir um hospital se precisa de tanto recurso? Então vamos vender ovo. Gente, vocês imaginaram vender ovo para construir um hospital? Pois foi assim que nós começamos. O ovo é um símbolo da conferência, simbolizando a campanha que nós começamos. É claro que teve os recursos, a participação da prefeitura, a participação do comércio em geral, a participação da comunidade. Mas foi o ovo que simbolizou todo aquele movimento. De maneira que outros mentores dessa campanha do ovo não foi somente o Sr. Luiz, foi também o Vicente Machado, saudosa memória. Agora, um outro detalhe aqui que a gente precisa tratar, que Turmalina se preocupa não é só com as coisas da vida. E não é só com a saúde daqui, como dos municípios. Turmalina já se preocupou também com isso daqui. Eu não sei se o João Valdir, que é um pesquisador, está ali na igreja, está estudando todos os seus livros, se já achou uma ata avulsa que consta que Turmalina, em velhos tempos, talvez em 1917, a Irmandade Santíssima daqui, enviou para a Rússia 50 contos naquele tempo. Você sabe isso? Tem, eu já vi isso. Já vi. Acho que uma ata da Irmandade Santíssima Sacramento. Ela se dissolveu, eu não sei onde anda os papéis dela, mas isso eu li e é verdade. Muitas vezes eu pensava, a Rússia, nos seus aulos tempos, gente, mas Turmalina já mandou dinheiro para a Rússia e hoje está precisando de mandar. Como não está muitas voltas? Quem sabe está precisando de mandar. A Rússia tem umas maiores dificuldades. De maneira que são fatos que você relata para mostrar como é o povo de Turmalina. É um povo que trabalha, um povo que tem sentimentos, um povo que quer vencer, um povo que luta e sempre ganha quando luta. Vicente, eu vejo São Antônio de Viana, nos meus tempos de menino, eu fui confrade vicentino e me deparei vários domingos com o senhor Antônio de Viana. Qual é a função dele na conferência? O senhor Antônio de Viana, ele foi tesoureiro por muito tempo. Hoje é um confrade honorário e, assim, doadores particularizados, eu diria, é o maior de todos. Todo mundo contribui, todo mundo com uma coisinha na capela. Mas, senhor Antônio, você pode ir lá recorrer os meus trabalhos, os meus registros. O senhor Antônio, todo dia, quase todo dia, todo mês, manda um donativo para a conferência de São Vicente. É uma pessoa, se eu esqueci de falar nele, foi porque a lembrança, não me vem a lembrança de tudo, porque é muita gente. Se você for citar, eu teria que me lembrar dos Galdinhos, que saía de lá da beira do rio, vinha para cá. Eu acho que o Adão tem mais pessoas que eu poderia citar, ele falando.
caso da conferência. Quanta gente tem ajudado? Todo mundo que você olha aqui me ajudou com a conferência de São Vicente. Eu acho que ajudou, vai ajudar quem quer ajudar. Gente, a gente vai agradecer ao Sr. Vicente, né, pelas suas palavras. E agora queremos ouvir a dona Adelaide, a sua experiência no movimento, a sua experiência como senhora de Turmalina, como mãe de Turmalina, a sua experiência como ministra, né, não sei se é o termo da igreja, né, a senhora que tão bem desenvolve a atividade. Outra coisa, só um momentinho. Eu vi a minha, vi a Adelaide, quem assinou a ata, quem fez a ata, elaborou a ata da minha indicação para comprar de aspirante em 1940, foi de Manela. De Manela, e salvo engano, também tem a assinatura do Zé Pinheiro. Papai foi o primeiro secretário da conferência. Não, o primeiro secretário foi Timério, depois seu pai. Mas papai foi... Tio Antônio Pinheiro, presidente, João Maciel, Timério, primeiro secretário, Antônio Lopes Macedo, tesoureiro, e posteriormente Timarel, por muitos anos. Uma ata, gente, vocês precisam ver que ata bem feita. Tão bem feita quanto a do Adão, que eu sempre admiro, aquela dedicação bem feita, organizada, relatando tudo o que passa. E quando com a diferença do Adão, quando ele erra, ele manda ele puxar a orelha aqui. Verdade. Dona Adelaide. Hoje então eu vou ficar de pé, para a gente ficar mais à vontade. Minha voz é meio fraquinha, né? O Vicente fez um relatório aqui muito bem feito, assim, falando de administrações, as coisas que rolaram. Eu, Caio, não tenho condições para isso, mas eu acompanhei bem, muito bem, assim, a história de Turmalina, porque a gente já está velhinha, né? E lá na minha casa, na casa dos meus pais, que foram Josina e Manuel, lá é que se faziam as reuniões secretas do Lauro com os companheiros dele, tendo à frente a minha mãe e meu pai. Então Lauro tinha uma confiança extrema em mamãe e, consequentemente, no meu pai. E por falar no meu pai, hoje é que eu sinto mais o que passou com ele quando eu tinha 2 anos. Eu não entendi aquilo. A minha mãe nunca me explicou, porque ela era muito reservada e soube muito bem nos encaminhar, assim, numa vida para viver em comunidade, para viver de bem com tudo e com todos. Então, meu pai, poucos sabem aqui da história de Manuel Gomes, mas é justamente eu dou os meus parabéns ao João Valdir a estar com esse empenho, porque nós sempre nos queixamos que Turmalina não tem história. As histórias ficaram guardadas, reservadas, como naquele tempo, relatar de pessoas, parecia até pecado, não podia, né? Então, depois de eu estar grandinha, é que eu fui saber. Eu fui criada sem a presença do meu pai, não é a minha mãe. Por quê, gente? Por vingança política. Vicente aqui falou no nome do Badaró, do Dr. Francisco Badaró. Bom médico, isso nós devemos referenciar. Mas ele foi aquele político extremoso da ditadura, e como meu pai era da oposição, porque meu pai já sentia que Turmalina não podia ficar sob o jugo de Minas Novas. Então, o que ele fez? E meu pai era funcionário público do Corpo dos Correios. Então, desapareceu uma mala dos Correios e ele culpou meu pai. E com aquilo, meu pai se sentiu perseguido, injustiçado. Aí ele teve que sumir, desaparecer. Eu fui saber disso, gente, francamente, com toda sinceridade. Não tenho muito tempo da história, né, dessa história. Então, por lá, São Paulo, ele ficou longos anos. Então, hoje, quando eu escuto falar em ditadura, em democracia,
ele voltou, eu estava grande, já meus 14 anos, e eu nunca tinha sabido, pensei que ele saiu para ganhar dinheiro, porque ele estava difícil na vida, né? E como naquele tempo é como as pessoas subirem para São Paulo, ele também foi, mas eu nunca, francamente, eu não sabia que era por perseguição política, porque o Badaró via nele um elemento forte que ia conduzir essa emancipação de Turmalina. Ele foi, mas a minha mãe ficou. E sempre amiga, né, do Lauro Machado, como aqui a madrinha deve saber, o Padre Luiz, a Bessa Joana, que está aí. Ele era, gente, amigo de relatar a mamãe as coisas mais melindrosas que aconteciam na administração de Minas Novas, dos caprichos do Badaró. E aquilo porque por causa do regime da ditadura, né? Mas Turmalina já não queria viver naquilo. Então eu acompanhava aquilo, né? Aqueles fatos, e via na mamãe aquele ardor, aquela vontade, como seguir o exemplo de perto, né? Que sempre estavam lá unitinhos, conversando, e do Lauro Machado. E a minha história parece que começou aí, e eu venho vindo acompanhando, né, gente, todos os movimentos de Turmalina. Quando o Vicente falou aqui, me pediu para falar na conferência, ela relatava para a gente aqueles elementos lá na roça, que quando não tinham nada, traziam uma carga de lenha para ser vendida e doar aquele dinheirinho para a conferência. Então foram coisas muito gratificantes e que a gente não enjoava de escutar da minha mãe. E ela sempre ao lado desses, né, forjados, eles eram visionários, gente. Eles queriam uma Turmalina melhor do que está hoje. Quando eu vi as coisas aqui em Turmalina, francamente, eu tinha desejo de ver o lado desses ciantes. Ele era um homem não só culto, né, mas ele era vaidoso. Ele se sentia bem de ver uma coisa boa, de ver uma coisa bem organizada. E como eles falaram aí que eu sou da igreja, graças a Deus, né, participo, gosto muito da minha religião, e aquilo eu herdei da minha mãe, do meu pai, que meu pai dizem que foi dessa cristão também. E a minha mãe, gente, hospedava todos os padres que chegavam no mundo. Todos. Era ela a primeira a dar hospedagem naqueles padres. Tanto que nessas últimas vindas do padre Guilherme aqui, ele sempre ia em casa conversar comigo. Porque eu que ensinei para ele português. Porque ele foi, né, tomar a pensão na minha casa. Então eu, menina, eu estava sempre em contato com ele. E eu que ensinei para ele aquelas primeiras palavras, a mostrar para ele tudo de Turmalina. E como professora, a gente vê esse trabalho agora muito bom, gente. Como professora, a nossa preocupação era a mesma de hoje, para dar aulas para os nossos alunos da vida de Turmalina, do sofrimento de Turmalina, das conquistas de Turmalina. Até hoje eu comento lá na minha casa. Aí esses dias nós comentamos, Brigitte, a emancipação de Turmalina foi de muito sacrifício, como o Vicente falou agora, né, citando a gente. Foi uma emancipação penosa. Por quê? Por causa do regime que vai botar assim ainda trabalhar. Mas graças a Deus, Turmalina emancipou. Foi uma festa muito boa da emancipação. E às vezes a gente comentava que na casa dos meus pais, a casa nossa recebeu mais visitantes do que a casa do Dr. Hugo. E naquele tempo, né? Às vezes a gente ia lá, comentava com a Poló, e Poló, mas sua casa está um pouco mais vazia do que a nossa. A mamãe espalhou pano no chão, por todo lado, para receber visitantes. E tinha gente que adorava Turmalina. Vinha com gosto mesmo para assistir às festas aqui no Brasil. Então a gente fica muito feliz, né, de ver que houve muito sacrifício
rodagem, luz elétrica, e vou contar fatos verídicos, que é como se eu tivesse vindo hoje. No dia da inauguração da estrada de rodagem, eu era aluna da mestra que estava na escola. E nós estávamos lá na porta do Tibeco, esperando os carros, e ninguém conhecia carro. E estávamos lá naquele... Toda hora eu enxergava o carro descendo lá na chapada. E o que acontece? Quando estava lá todo mundo, gente, reunido, o Lauro mandou um recado para a mestra Joana, que mandasse um aluno lá embaixo para ele fazer um discurso para ser lido lá na chegada dos visitantes. E ela olhou para mim e falou: corre, Adelaide, lá embaixo, vai lá na farmácia que o Lauro escreveu um discurso para você. E ele fez aquele discurso, gente, com certeza muito bonito, né? E ela também pôde fazer o discurso, porque os carros demoraram demais a chegar, foi a minha. E chegou lá para as 11 horas, o povo espalhou e eu não pude ler o discurso. Oh, que pena, né? E o que acontece, gente? O meu pai chegou na carroceria de um caminhão, que a estrada de rodagem foi terminada com os caminhões dos carros passando. Hoje tem estrada de rodagem daqui para Capelinha foi papai. Não, é isso que eu estou contando. Então, gente, o meu pai veio junto com os visitantes que estavam fazendo a inauguração da estrada. Então, para vocês verem quem foi o Manuel Lúcio. Depois de essas iluminações, e na primeira iluminação hidráulica, ele trabalhou tanto que ele adoeceu depois. E trabalhava, vocês acham que ganhava alguma coisa? A gente tinha que ficar trabalhando de dia e de noite para comer um pouquinho, né? Era despendidamente, gente. Ninguém tinha salário. E graças a Deus nós estudamos, né? Nós estudamos, nunca nos faltou nada. A minha mãe nunca nos privou de uma festa. Os nossos vestidos da coroação de Nossa Senhora, o meu e da minha irmã mais nova, eram os mais bonitos. No entanto, minha mãe não tinha qualquer nada naquele pai. Então, por aí, gente, eu acho, não sei, eu penso dessa maneira, nós estamos precisando de trabalhar mais com amor, né? Para ver realizadas essas coisas. Então, nesse tempo, também o sistema não oferecia, então, hoje a gente vê Marina já completando os seus 50 anos, e eu tenho na lembrança dessas pessoas, e a gente guarda, e como é bom a gente falar com as pessoas da família da gente, a gente gosta de falar da terra da gente. Então, quando a gente sai lá fora, como eu tive, a minha filha estudou lá no Triângulo, gente, eles têm uma imagem do Vale de Jequitinhonha, como você muito sabe disso, né? A pior imagem. Então, quando eu cheguei lá, de lá eu fui para São Paulo. De São Paulo eu voltei, passando por Belo Horizonte. Depois que eu vim, a Heloísa falou: puxa, mãe, mas como que lá a imagem do Vale de Jequitinhonha diferenciou os papaios da senhora lá? Então, nós que vivemos aqui, né, fazíamos essas comparações. Falta muita coisa, mas Turmalina realizou muita coisa. E eu acho que daqui para frente as escolas vão aproveitar muito bem essas coisas, né? Porque esses dias mesmo eu estava lendo no jornal: se constrói o presente no passado, né? E o futuro dentro do presente. Então, que isso seja, né? Para o bem de Turmalina, para o bem de todos nós, para o bem dessa juventude que vem aí, desses adolescentes, eles precisam de uma formação muito boa, muito sadia, e nós temos boas escolas, bons professores, e isso vai ajudar muito, né, na formação do futuro de Turmalina, porque o futuro ele tem que ser preparado aqui e agora, né? Já que a gente vê pessoas aqui cujos pais ajudaram, trabalharam para a conferência, para os cálculos, do ano tudo, por sinal,
Eu vejo o Ló aqui através da sua mão. Vejo o Tio, vejo o Tilinho através do Tio. E assim tem mais pessoas aqui que a gente vê, não pode estar citando muito, mas há uns outros aqui. Seu pai também sempre participou da conferência, sempre, como o seu Zé da Agostinho. Outros mais que eu tenho esquecido, vocês vão me perdoar, porque a gente viu o enxergo pouco daqui da enxergo, não deve ter mais pessoas. Então, mas há uns outros, um outro detalhe aqui, que já que a gente fala de cinquentenário, você não pode deixar de registrar. Eu gostaria de frisar isso que faz parte do meu trabalho. Finalizando, cabe ressaltar que a mobilização do movimento a respeito da emancipação juvenilina teve posição das mais favoráveis dos distritos de Caçarativa e Veredinho, até então pertencentes ao município de Minas Novas, e que passaram a fazer parte do município de Turmalina. É bom lembrar que tais posições se manifestaram naqueles distritos nas pessoas dos irmãos Antônio e Pedro Fernando de Oliveira, Patrício do União, Joaquim Santiago, José de Janeiro e Vicente Guimarães, sendo os três primeiros representando a região de Veredinha e demais da região de Caçarativa. Está feito. Adelaide, eu queria que o senhor frisasse, eu acho que tem pessoas, quando a senhora citou muito o seu pai, a dona Josina, e o apelido da dona Josina, como é que é? É a Ticum. Era Ticum, né? E eu queria também, eu acho que, sobre a trajetória da escola da senhora, onde a senhora trabalhou, menos trabalho. Eu trabalhei primeiro, gente, numa casa que tinha o nome de Casa da Vovó. Era ali entre a galeria, hoje ali, Deus, e ali naquele meio. Tinha uma casa com os pedrados lá, pedradão alto. A gente lecionava assim, gente, em salas isoladas. Cada uma tomava conta lá de si, de todos. Estavam ali. E a mestra Joana, como era diretora, né, ela levava um livro de fundo em cada sala para a gente registrar a presença da gente ali. Depois, aí eu não sei como era o pagamento, acho que era de graça. Depois eu passei a trabalhar ali onde é a UES, onde é o cultural, do meu povo, do pai da Ney, né, Ney? E lá a gente já pagava. O meu povo pagava lá um aluguel simbólico. E a gente tirava daquele salário nosso, da gente, para pagar o aluguel da sala. Cada um tinha que pagar, né? A gente mesmo varria, a gente mesmo limpava. Agora, material, acho que era sempre os mesmos livros, passava de uma turma para a outra, né? Material escolar. Depois, com a construção do prédio, né, lá embaixo, em 1956, né, e a gente começou a trabalhar lá naquele grupo, né? Mas as escolas funcionaram ali onde é o... Não, a minha, mas aí é no meu tempo. Eu não vou falar lá, porque lá eu não lembro. É no meu tempo, hoje em dia, são 50 anos atrás, né? São bem anos, né? Mas para a gente ver que houve mudança, né, gente? Houve e mudança para melhor. Então, lá no grupo, a gente já começou a trabalhar, né, cada um na sua sala, já era mantido lá a limpeza, já tinha servites, né, para fazer a limpeza, mas não tinha merenda, não. Aluno e professora iam merendar em casa, né? Hora do recreio saía todo mundo. Depois, então, outra coisa que mantinha a gente desde o início, a caixa escolar. Eu acho que a caixa escolar era para comprar material para aqueles alunos mais carentes. E a gente pagava, né, ou certas pessoas da comunidade contribuíam com a mensalidade para manter essa caixa escolar. Mas é uma caixa escolar particular, só a mestra Joana que A criou. professora ficava um ano sem receber, né? E pagamento, ficava um ano, né? Também de vez em quando. De vez em quando, dinheiro era lá e a gente... Mas a gente trabalhava, gente. E a gente gostava, né?
que a gente incorpore um pouquinho do espírito dessas pessoas que estão nessa mesa, para que Turmalina cresça, que Turmalina seja vida, que Turmalina como diz, incorpore um pouco do espírito dessas pessoas. E agora a gente vai ouvir o senhor Adão Vieira da Fonseca, que também tem histórias lindas, tem passagens fantásticas da emancipação, da vida de Turmalina, da conferência, das cantorias de Turmalina e algo mais. Com verdades, meu amigo, seu Getúlio, minha amiga, na verdade, sinto mais ou menos humilhado de falar, mas, como fui convidado, jamais eu dispensarei um convite, principalmente para o bem de minha terra, que é Turmalina. Sobre a emancipação de Turmalina, começou-se na queda do presidente Getúlio Vargas. Então surgiu a política de dois candidatos, Brigadeiro Eduardo Gomes pela União Democrática Nacional, Marechal Eurico Gaspar Dutra pelo Partido Social Democrata. Ganhou o Marechal Eurico Gaspar Dutra, foi derrotado o Brigadeiro Eduardo Gomes. E Dr. João Antunes, Luiz Lopes, Dr. Hugo, essa turma que nós ficamos com o Brigadeiro. Inclusive o papai ficou muito contrariado. Eu fiquei com o Lauro Machado, que era meu amigo, com o Brigadeiro. Dr. Hugo, Dr. João Antunes e Dra. Talimba foram para o Coreto e conclamou o povo. Daí partiu a luta contra o Dr. Badaró, deputado estadual naquela época. Mas depois veio a eleição de Lauro Machado a prefeito, com o vice Andrezinho. E Dr. Geraldo pela União Democrática Nacional. E Dr. Geraldo Magela Barbosa, residente de Capelinha, pelo Partido Social Democrático, candidato do Dr. Francisco Badaró Júnior. Vamos para a luta. Chapada do Norte, Berilo, Francisco Badaró, Zé Alberto junto, também. Juventino, pela luta. Lauro Machado perdeu por 12 votos. Mas, na apuração, tinha um candidato, Geraldo Martins, filho de Berilo. Então, na apuração, eles contavam Geraldo Martins por Geraldo Magela. Geraldo Magela e a Geraldo Martins. Quando terminou, Geraldo Martins, mas que coisa, só eu fui tão votado, por que eu fui derrotado? Aí é que foi a derrota do Lauro. E o Eli Freire, meu primo, foi soltar foguete e mandava disso. Eli, não solta foguete, moralmente nós perdemos a política. Turmalina é um dente cariado na boca de Minas Novas, tem que ser arrancado. Esse dente não está arrancado, não está firme. Porque estamos aqui. Bom, aí, graças a Deus, veio a eleição estadual. Sendo o candidato do Partido Social Democrático, José Francisco Bias Copos, veio o Partido Social Democrático e o Dr. Nildo Soares Campos, pela União Democrática Nacional. Houve lá uma briga em que o PR, naquela época, e aqui o Lauro Machado era tão vivo que eu tinha 5 diretórios. Então o que aconteceu? Houve a adesão do PR ao DN, ganhou o Dr. Nildo Soares Campos. Então ele nomeou Lauro Machado como chefe do município de Minas Novas. Chefe do município de Minas Novas. Então partimos para a luta. E ele foi para Belo Horizonte, lutar com a emancipação. E eu fui levar um telegrama para passar em Barreira naquela época, em Carbonito. Fui a cavalo. Fiquei 4 dias com os pés inchados na cama. Mas com todo prazer, porque jamais eu deixava de atender o pedido daquele homem que me protegeu, o Lauro Machado. Vou contar para vocês. E aí, graças a Deus, no dia em que... Bom, então ele disse, o repórter perguntou, o que vocês vão fazer com o Dr. Badaró? Até ele vai votar na Assembleia da Deputação do Alto, o Badaró não faz isso não, vai ficar tranquilo.
jeitoso, né? Quando voltou, foi verdade. No dia que o doutor Luiz Carlos Campos sancionou a lei, todos esperavam a Laura Machado lá em cima. Então, Faustino, esposo da minha cunhada Juraci, levou uma mula branca com Dona Colombina até lá em cima. E Laura Machado desceu montado nessa mula branca, representando a paz de Turmalina. E lado a lado batiam palmas. Turmalina embranquejou com a fumaça dos fogos. Turmalina hoje é independente, graças a Deus. Quanto à Conferência Vicentina, o senhor presidente com quem eu trabalho, há vários anos, eu agradeço ao senhor Luiz Lopes de Macedo. Eu era casado e morava na casa do meu pai, ali onde mora o Alexandre. Luiz passou por lá e disse: Adão, por que você não vai assistir a conferência? Eu fui com o Luiz Lopes. E a reunião era uma casinha pequena, onde tinha Pretinha, aquela turminha, Petronina, e naquela época tinha o cartão para passar a semana. Então o confrade esperava na hora, o presidente perguntava: peça o contrato para o contrato do e tal, vai o seu Galdino para informar o Estado como está passando a sua assistente. Ele continua necessitado, levava o cartão de R$2. Nisto, quando Deus chamou Laura Machado, eu pensei, meu Deus me ilumina. Falei: Vicente Antônio, tinha uma magnólia na porta de Camacia. Aproximei, disse: você vai ser, hoje Laura me deixou para a minha conferência, mas você vai ser o presidente. Que isso? Não, eu fui logo. Impulsou. Mudou um pouco, porque o Laura deixou um certo recurso. Então, ele lá já passou a casa do asilo, aquela casa onde mora o Antônio. Ali. Já tinha os indigentes ali, onde tinha um chiqueiro, guardava uns porquinhos. Guardava uns porquinhos. E aí foi equilibrando. E eu fui secretário ad hoc muito tempo. No dia 23 de outubro de 1953, eu passei a ser secretário efetivo. E graças a Deus, as minhas pernas jamais cansarão para ir à conferência. Minhas pernas jamais cansarão de frequentar o hospital todas as tardes, conversar com uma mulher. Vou contar para vocês uma coisa, um fato que se deu comigo. E se eu sofresse o coração, eu tinha morrido. Uma senhora lá da Cachoeira, o gestante muito forte, a barriga muito grande, tinha 2 crianças. Não sabe, eu vou morrer, só não tem dó de mim. Eu falei: não, vai não, olha para mim, fé em Deus, você vai ter um parto normal e não vai casar 3 horas. Isso o Silvano me convidou para ir lá no Cachoeira, eu fui lá, quando eu chego no hospital, uma dona de bruxa no meu ombro, chorando. Falei: o que é, gente? Eu tive a noção que esse processo de momento. Não, sabe, o senhor disse que eu ia gastar 3 horas, 2 horas, depois o menino aí. Ele: não foi eu, não foi Deus. Foi a fé viva que você teve em Deus. Gente, se tem uma coisa aborrecendo você, visita o hospital. Lá você vê gente sentindo dores. Aí, ali você vai ver o nosso nada. Tem um dizer: quem és tu, que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o teu eu. E nós não somos nada. A natureza é muito sábia. Ninguém põe um chuchu no pé de mamão. Aquilo que planta coisa. Para terminar as minhas palavras, eu quero agradecer o convite. E Turmalina, se Deus quiser, nós vamos ver uma paz segura. E prosseguindo, eu vou cantar agora, que muitas vezes, essa emancipação, e eu canto Turmalina, Cidade Menina, pessoas que não foram ali na comemoração do Helena Tati, não viram. Tata imortal, da nós, nunca mais me esquecerei.
três corações irmanados que unem a crescer, lutar e vencer. Somos três corações irmanados que se unem a crescer, lutar e vencer. Medinha, Caçarativa. Quando eu falar é cidade não é, vocês falam é, a plateia fala é. Ele compunha e eu estreava, não é? Muito obrigado. Um grande turmalinense que residiu em Turmalina, passou para lá aí, fez muita caridade como dentista. E o Noé, ele compunha, eu cantava as músicas dele. Por coincidência, eu trabalhava aqui, ó. No Sobrado. Tinha um salão de madeira. Seu Adão, conta a história do namorado. O Noé é o seguinte, eu namorava com a Dalvinha, cuidado, ele ia lá. Eu namorava com a Dalvinha, e ele aprendeu a tocar violão na festa divina. E pegou e tomou a Dalvinha de mim. E ficou falando uma música, apanhei de violão. E eu cantei a música. Foi em uma festa que aprendi a tocar. Isto que sempre eu digo, a verdade fatal. Foi em uma festa que aprendi a tocar. Isto que sempre eu digo, a verdade fatal. Pois eu sem saber fui castigado e maltratado, com razão ou sem razão, eu apanhei de violão. Pois eu sem saber fui castigado e maltratado, com razão ou sem razão, eu apanhei de violão. Isso que eu digo foi verdade que aconteceu, pois é de saber quem foi que me bateu e é de lhe dar do que eu fiz um bufetão. Antes que me esqueça, eu apanhei de violão e eu cantei com esses palhaços. Vou cantar um momento pra gente. Estilo Democésar. É a miséria, o progresso nascer nas tuas sinas, a seguir a maneira, tua história são livros anais, registrando os defeitos notáveis, para que não se esqueçam jamais, e tornando-se então memoráveis. Turmalina, salva Turmalina, joia rara, teu nome é sagrado, pedra rara, quem canta e fascina, e prostrado no porvir no passado, se não é mais a velha piedade, arraial de outros tempos e agora, transformada em virente cidade, nesse canto por terras de outrora, se apostando os tropeços vencidos, nossa luta nos trouxe a vitória. Turmalina, teus filhos queridos, nesse canto celeste a glória, se sofremos em glória vertigem, também temos em fé tradição, é porque temos a luta que a virgem da piedade nos dá proteção. Eu mexia com costume
jamais Lauro Machado deixou de me emprestar o dinheiro. Eu sei. Quando Deus chamou, a sua viúva, como a dona Ivone mais agora aqui presente, Adão, continua a mesma coisa. Deus lhe paga. Agora vai estudar menino, viu? Adão. Ela vai cantar. Deixa eu terminar. Uma moça que fez Marcos, que pessoal da minha idade, tem poucos anos, né? Só para demonstração, Você vai chegar. Depois eu termino. Ela lê a mulher. Ô filho dessa terra boa, terra do povo da hora H, da terra que tem melhor esperança, a cidade pequena no beco sem canto. O nome da cidade milionária, o nome do Batalhão Santa Catarina, o filha de Fernando, o Beco André do Brasil. Ah, eu sou filho da terra menina em que fui criado, antiga verdade, seu nome é atual, é dos Maria. Ah, é nessa linda pedrinha brilhante que eu moro. Tu és muito bela e abençoada por Nossa Senhora. No norte de Minas, tu és a cidade mais nova que tem no Brasil. Teu nome é de glória, teu nome é vitória. É toda cheia de encantos mil. Nasci nessa terra adorada por todas as pessoas da localidade. Tua padroeira, Nossa Senhora da Piedade. É cidade, não é? Juventinho gostava muito, Adão, solta o leão, Adão, se solta o leão, não vou embora não. E Pacífico falava para mim, tá tendo vida, doutor Luque, enquanto eu não falo, fazer o discurso dele, terminar aqui, eu não vou embora. Então, acostumou naquele ritmo do leão, então lá vai o leão. Hoje eu vi um leão, pois não era um leão, não era não. O que era então? Não digo não, não digo não, não digo não. Hoje eu vi um leão, pois não era um leão, não era não. O que é então? Não digo não, não digo não, não digo não. Diga, 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 diga. Tinha corpo de leão, tinha cara, cara de leão, tinha olho, olho de leão, tinha orelha, orelha de leão, tinha cauda, cauda de leão, tinha dente, dente de leão, tinha ronco, ronco de leão. Então era um leão, não era não, o que era então? Não digo não, não digo não, não digo não, não digo não, não digo. Pois era a mulher do leão, pois era a mulher do leão. Ai, a mulher do leão, ai, a mulher do leão.
deixar passar em branco o trabalho que Ney fez esses dias passados com o Coral Terra Mãe. É uma exposição linda, uma história de Turmalina. Isso prova, né, que todos nós amamos Turmalina da mesma forma. E também não poderia deixar de passar um fato ocorrido comigo, que está relatado no livro de Dona Norma Lopes, onde ela me caracteriza como Pedrinho e o outro personagem como Dedê. Esse time está apregoado ali naquele canto, foi na inauguração do estádio de Minas Novas, em 1967, em janeiro. A gente ganhava de Minas Novas de 2-0, e eu como Geraldo Nilton, Marcos, Zico, Delcio, estava estreando o time do Turmalina, e estávamos ganhando o jogo, e eu estava conseguindo fazer uma boa partida. E o meu lateral esquerdo, inconformado com as jogadas que eu conseguia fazer sobre ele, me vendo criança, cuspiu na minha cara. Eu assustado com aquilo, muita gente, não tinha alambrado, não existia nada de proteção. Eu me socorri no Didi, que foi e sempre será o amante do futebol. Cheguei perto dele, Didi, personagem, não vou me furtar o nome, não vou dizer o nome. Aí eu falei, Didi, tudo bem, Raimundinho cuspiu na minha cara. Ele falou, o quê? Cuspiu na sua cara e você está com essa cara? Você não vai tomar atitude? Não. Então vamos lá. O jogo está rolando, está 2-0 para a Turmalina, o Torinho estava jogando. Aí, Raimundinho, você cuspiu na cara dele, eu cuspiu, agarrou no braço, Raimundinho. Cospe na cara dele, virou para mim. Eu falei assim, eu não tenho cuspe. E não tinha mesmo, porque o sol daquele, campo de terra. E não tinha mesmo. E não tinha cuspe. De primeiro jogo, de medo, de tudo que ia acontecer e que teria brigar. Aí, ele falou assim, arranja o cuspe. E Raimundinho lá com o braço. Eu busquei lá embaixo, tudo na cara dele. E Raimundinho armou o murro e os dois brigaram. Brigaram e eu assisti. Nós ganhamos de tudo. Bom, então a gente quer agradecer a vocês, porque é gratificante. E o que eu mais quero, e o que eu mais desejo, é que essas pessoas, né, transitam pelas ruas de Turmalina, né, que hoje talvez já estejam do outro lado, muitos acham aposentados, acham, quem será que foram? Foram isso que vocês ouviram. Né? Essas pessoas, como tantas outras anônimas por aí, tem muita história, tem muita coisa para contar, e que vocês jovens aprendam a gostar de Turmalina, ouvindo essas pessoas, ouvindo, vendo e ouvindo o que se tem para contar. E não poderia deixar também de agradecer a pessoa de Luzia, que está ausente, assistente social da prefeitura, que batalhou muito por esse espaço, né? E também não poderia deixar de dizer o apoio do prefeito Messias, né? Porque também sem ele a gente não chegaria a esse espaço aqui. E quero dizer para vocês que aquele livro que vocês estão assinando ali, certamente vai ser um abaixo-assinado, que a gente vai tentar ocupar esse espaço aqui, através da assinatura de vocês, não para nós, mas para todos, para que isso fique aí, para que outras pessoas cheguem e ocupem o espaço, para que o João Valdir, que é historiador, que é o que mais preocupa com tudo isso, encontre o espaço de expor a história de Turmalina, do seu trabalho. Né? E que Turmalina, a partir desse encontro, desse momento, desse prédio, renasça no amor da sua terra. Porque o homem que não gosta da sua terra, não gosta de você mesmo. Zé Oswaldo, não gostaria só de fazer uma observação, pessoal, observar como pessoas diferentes, né, como Vicente Antunes e Adão, assim, na cultura, e Dona Adelaide, cada um com cultura bem diferenciada do outro, e que dá um valor tão grande que muita gente não imagina, né? Quer dizer, ele convidou o Vicente Antunes
brincalhão. Assim, que a juventude desperta neles essa coisa de ver a diferença entre as pessoas e o valor que cada pessoa tem na sua trajetória, independente de cultura tal, de posição, né? É fantástico, assim, que eles apresentaram, uma coisa fantástica, que a gente nem imaginava, né? Quanto cada um foi importante, né, na sua maneira simples, e se você com sua cultura simples também demonstraram parecido nesse momento, que eram intelectuais da vida. Já que Zé Oswaldo tocou em assunto, eu também não poderia deixar de falar aqui hoje sobre a pessoa de Vicente Rica. Nós temos aqui hoje um quadro de atividade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Turmalina. Existe também nele na figura de Vicente Rica, que foi um líder dos trabalhadores rurais de Turmalina, foi uma pessoa contestadora, porque a sociedade vive dessas pessoas e se não existirem essas pessoas para protestar, toda unanimidade é burra. Isso foi dito por gente que sabe. Vicente Rica representa muito bem isso e nós temos ele aqui hoje. Eu queria que todos parassem e refletissem também sobre Vicente Rica. Palavrinha final, então, para a gente encerrar, eu acho que já pode encerrar, né, Luiz? Estamos profundamente satisfeitos. Quero dizer que ouvir essas pessoas dar o seu depoimento é uma força para a gente continuar lutando. Quero convidar a todos para estarem aqui amanhã na mesa de encerramento desse ciclo. Teremos aqui o Dr. Zilton, o Beto e o Zé Rodrigues e o Bião estarão falando então das perspectivas para a Turmalina. E quero dizer que isso é apenas mais um evento que nós temos o propósito de trazer outras pessoas para também dar o seu depoimento e enriquecer cada vez mais a nós todos e que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.